Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro O Ateneu, do Raul Pompeia, beleza? Na última leitura que eu fiz aqui para o canal, eu tinha parado na página 104 do livro. Eu tinha lido até a primeira frase aqui, da página 104, né? E eu vou tentar ler hoje até a página 132, capítulo 8, beleza? Quando eu chegar no capítulo 8, aí eu paro e daí eu dou continuidade à leitura no próximo vídeo, beleza? Vamos lá. Página 104 do livro. O livro tem, só recapitulando aqui, gente, o livro, ele tem 202 páginas, 202 páginas. A gente vai conseguir acabar isso aí, eu suponho aí, que em mais 3 vídeos a gente acaba de ler esse livro, beleza? Os 3 vídeos a gente já consegue já terminar. Vamos lá. A perfectibilidade evolutiva dos organismos em função, manifestando-se prodigiosamente complexa no tipo humano, corresponde à revelação na ordem animal do misterioso fenômeno personalidade capaz de fazer a crítica do instinto como o instinto faz a crítica da sensação. A informação de reportagem de cada sentido não desperta, portanto, no homem a atividade cerebral dos impulsos de preferência, de repugnância, simplesmente como nos outros animais, mas amplia pela psicologia inteira dos fenômenos espirituais a variedade infinita das comparações, permutadas de mil modos na unidade do espírito, como as peças de um jogo maravilhoso sobre o mesmo pano. Duas são as representações elementares do agradável realizado, nutrição e amor. Os animais inferiores, não favorecidos por um razoável coeficiente de progresso, produzem secularmente a condição da inferioridade. Olham, tocam, farejam, ouvem, não provam com demasiado escrúpulo e devoram grosseiramente para depois amar como sempre fizeram. O homem, por desejo de nutrição e de amor, produziu a evolução histórica da humanidade. A nutrição reclamou a caçada fácil, inventaram-se as armas, o amor pediu um abrigo, ergueram-se as cabanas, a digestão tranquila e a perfilhação sem sobressaltos precisaram de proteção contra os elementos, contra os monstros, contra os malfeitores. Os homens tacitamente se contrataram para o seguro mútuo. Pela força maior da união, nasceu a sociedade, nasceu a linguagem, nasceu a primeira paz e a primeira contemplação. E os pastores viram pela primeira vez que havia no céu a estrela Vésper, expandida e pálida como um suspiro. Mas era preciso que fossem leitos de amor as crinas de ouro e fogo dos leões, e que houvesse marfim, metais luzentes, pedraria sobre a alvura láctea da carne amada, que não bastavam beijos para vestir, era preciso deliciar a gustação como requinte das estranhezas, e os homens levaram a conquista aos reis da floresta, ao ventre do solo, foram colher aos ares os íncolas mais raros, emplumados de luz como criações canoras do sol. E foram buscar as ondas os mais esquivos viajores do abismo, singrando céleres, fantásticos na sombra azul, encaldam um reflexo vago de escamas para morder-lhes a vida. Urgiu ainda a fome, urgiu mais o amor e veio a guerra, a violência, a invasão. Curvaram-se os cativos ao látego vencedor e foram abatidas as escravas sob a garra da lascívia sanguinária, faminta de membros avulsos, olhos sem alma, lábios sem palavras, formas sem vontade, pretexto miserável de espasmos. Formaram-se os ódios de raça, as opressões de classe, as corrupções vingadoras e demolidoras. Mas a cisma evoluiu também aquela cisma poética da pastoral primeva que buscara os astros no céu para adereço dos idílios. O fundo tranquilo e obscuro das almas, onde não chega o tumultuar de vagas da superfície, inflamou-se de fosforescências. Geraram-se as auréolas dos deuses, coalharam-se os discos das glórias olímpicas, as religiões nasceram. Mas era preciso que fosse palpável o espectro da divindade, as rochas descascaram-se em estátuas, os metais se fizeram carne e houve cultos, houve leis, vieram profetas e pontífices ambiciosos. E esta evolução da cisma, que fora amante, feita instrumento da tirania, deu lugar às práticas do terror, aos apostolados do morticínio. Mas uma lira ficara da geração primeira de cismadores, e as cordas cantavam ainda, e os sons falaram no ar, as epopeias do Oriente e da Grécia. Roubou-se aos sacerdotes tiranos um monopólio dos deuses para jungi-los, à atrelagem do metro, que levassem através dos séculos o carro triunfal da estrofe, onda sonora de vibrações imortais. E os esculpidores dos ídolos legaram o segredo da fábrica, revelando que vinham de um molde de barro aquelas arrogâncias de bronze que se fazem deuses como as ânforas. E os artistas modernos recomeçaram, chamando a religião ao atelier, como um modo de hora paga, e gravaram em tinta pelos muros as visões místicas da crença.
A nitidez artística das formas fizera crer aos homens que morava realmente um espírito sagrado na porosidade do mármore, e que realmente havia em proporções infinitas uma tela de Olimpos e paraísos, onde as cores do antropomorfismo artístico viviam soberanas, olhando o mundo lá embaixo, vazando a uma providencial das penas e das alegrias. Decaídas as fantasias sentimentais, reformou-se o aspecto do mundo. Os deuses foram banidos como efeitos importunos do sonho. Depois da ordem em nome do alto, proclamou-se a ordem positivamente em nome do ventre. A fatalidade e nutrição foi erigida em princípio. Chamou-se indústria, chamou-se economia política, chamou-se militarismo. Morte aos fracos. Alcançando a bandeira negra do darwinismo espartano, a civilização marcha para o futuro, impávida, temerária, calcando aos pés o preconceito artístico da religião e da moralidade. Sobrevive, porém, o poema consolador e supremo, a eterna lira. Reinou primeiro o mármore e a forma, reinaram as cores e o contorno, reinam agora os sons, a música e a palavra. Humanizou-se o ideal, o hino dos poetas do mármore e do colorido, que remontava ao firmamento, fala agora aos homens, advogado enérgico do sentimento. Sonho, sentimento artístico ou contemplação, é o prazer atento da harmonia, da simetria, do ritmo, do acordo das impressões, com a vibração da sensibilidade nervosa. É a sensação transformada. A história do desenvolvimento humano nada mais é do que uma disciplina longa de sensações. A obra de arte é a manifestação do sentimento. Dividindo-se as sensações em 5 espécies de sentidos, devem os sentimentos corresponder a 5 espécies e igualmente às obras de arte. Da sensação acústica vem a estesia acústica, sentimento nos sons, nas palavras, eloquência e música. Da sensação da vista, a estesia visual, o sentimento na forma, no traço e no colorido. Escultura, arquitetura, pintura. Da sensação palatal e olfativa nasce o sentimento do gosto e do perfume. Artes menos consideradas pela relativa inferioridade dos seus efeitos. A sensação do tato, secundada por todas as outras, dá lugar ao sentimento complexo do amor, a arte das artes, arte matriz, razão de ser de todas as espécies de estesia. O primeiro momento contemplativo de um amoroso foi o advento da estética no gozo visual das linhas da formosura, na delícia auditiva de uma expressão inarticulada, que fosse emitida com expressão, na comoção de um contato, na aspiração inebriante do aroma indefinido da carne. A obra de arte do amor é a prole, o instrumento é o desejo. Depois da arte primitiva e fundamental do tato, a arte do ouvido. A obra de arte é a frase sentida, hábil para produzir emoção. O instrumento é a linguagem. Esta arte devia mais tarde ramificar-se em eloquência propriamente e poesia popular, graças à aproximação híbrida de terceira arte, do ouvido, à música. Com o progresso humano, o sentimento artístico da simetria e da harmonia destacou-se analiticamente da arte de amar. E depois da arte primordial, descendente imediato do instinto erótico, da qual se desprendera sob a forma selvagem das interjeições primitivas, a arte da eloquência e, em seguida, sob a forma de expressões homométricas, a poesia popular e a primeira música. Nasceram as artes intencionais de imitação, da escultura, da arquitetura, do desenho. Depois da poesia popular, amorosa ou heróica, veio a rapsódia. Ainda mais, segundo o traçado naturalismo de filiação, o sentimento da simetria, trasladado para a esfera das relações sociais, serviu de plano à organização das religiões, filhas do pavor e das moralidades, invenção das maiorias de fracos. Com o predomínio insensato das religiões, o amor deixou de ser fenômeno, passou a ser um ridículo ou uma coisa obscena. Por um raciocínio de retrocesso, se ponderarmos que a moralidade é a organização simétrica da fraqueza comum, que a religião é a organização simétrica do terror, que a simetria, isto é, harmonia e proporção, é a norma artística das imitações plásticas, a ingênua admiração da criatura primitiva, e que esta admiração prazenteiria, testemunhada por uma tentativa de desenho de estátua, por um canto popular ou por uma interjeição veemente, nada mais é do que um modo acentuado de um esforço de atenção, e que a primeira atenção dos homens do princípio, a lenda de Adão que o diga, devia ser do indivíduo de um sexo para o indivíduo de outro sexo. Teremos averiguado o aforismo paradoxal de que a arte subjetivamente, o sentimento artístico, nas suas mais elevadas, mais etéreas manifestações, é simplesmente a evolução secular do instinto da espécie. Esta é a sua grandeza e por isso vai zombando através das idades, das vicissitudes tempestuosas do combate pela nutrição, dos próprios exasperos homicidas do amor. A arte é primeiro espontânea, depois intencional. Manifesta-se primeiro grosseiramente por erupções de sentimento e faz o amor concreto, a interjeição, a eloquência rudimentar, a poesia primitiva, o primitivo canto. Manifesta-se mais tarde progressivamente por efeitos de cálculo e meditação e dá o epos, a eloquência culta, a música desenvolvida, o desenho, a escultura, a
arquitetura, a pintura, os sistemas religiosos, os sistemas morais, as ambições de síntese, as metafísicas, até as formas literárias modernas, o romance, feição atual do poema no mundo. As manifestações espontâneas são coevas de todas as sociedades. A poesia popular, por exemplo, não desaparece, nem a eloquência, ainda menos o amor. As manifestações intencionais, ampliações, aperfeiçoamentos do modo primitivo de expressão sentimental sujeitam-se aos movimentos e vacilações de tudo que progride. O coração é o pêndulo universal dos ritmos. O movimento isócrono do músculo é como o aferidor natural das vibrações harmônicas, nervosas, luminosas, sonoras. Gradua-se pela mesma escala os sentimentos e as impressões do mundo. Há estados da alma que correspondem à cor azul ou às notas graves da música. Há sons brilhantes como a luz vermelha que se harmonizam no sentimento com a mais vivida animação. A representação dos sentimentos efetua-se de acordo com essas repercussões. O estudo da linguagem demonstra. A vogal, símbolo gráfico da interjeição primitiva, nascida espontaneamente e instintivamente do sentimento, sujeita-se à variedade cromática do timbre como os sons dos instrumentos de música. Gradua-se em escala ascendente U, O, A, E, I, possuindo uma variedade infinita de sons intermediários que o sentimento da eloquência sugere aos lábios que se não registram, mas que vivem vida real nas palavras e fazem viver a expressão sensivelmente enérgica, emancipada do preceito pedagógico de improviso, quase inventada pelo momento. Há ainda na linguagem um ritmo de cada expressão. Quando o sentimento fala, a linguagem não se fragmenta por vocábulos como nos dicionários. É a emissão de um som prolongado a crepitar de consoantes, alterando-se ou baixando conforme o timbre vogal. O que move o ouvinte é uma impressão de conjunto. O sentimento de uma frase penetra nos mesmo enunciado em desconhecido idioma. O timbre da vogal, o ritmo da frase dão alma à elocução. O timbre é o colorido, o ritmo é a linha e o contorno. A lei da eloquência domina na música colorido e linha, seriação de notas e andamentos, domina na escultura, na arquitetura, na pintura, ainda a linha e o colorido. Na sua qualidade de representação primária do sentimento, depois do fato do amor, a eloquência é a mais elevada das artes, daí a supremacia das artes literárias, eloquência e escrita. A eloquência foi a princípio livre, fiel ao ritmo do sentimento, influenciada pela música monótona dos mais antigos tempos, cadenciou-se em metro regular e monótono como a música. Aproveitada como recurso mnemônico, libertou-se da música, guardando, porém, a forma do metro igual e da quantidade equivalente que havia de ser um dia a metrificação da sílaba, que havia de dar em resultado a monstruosidade da rima, o calembour feito milagre de perfeição. A música seguiu à parte a sua evolução. Na arte da eloquência da atualidade acentua-se uma reação poderosa contra o metro clássico. A crítica espera que dentro de alguns anos o metro convencional e postiço terá desaparecido das oficinas da literatura. O sentimento encarna-se na eloquência, livre como a nudez dos gladiadores e poderoso. O estilo derribou o verso. As estrofes medem-se pelos fôlegos do espírito, não com o polegar da gramática. Hoje que não há deuses nem estátuas, que não há templos nem arquitetura, que não há Dias Irae nem Miguel Ângelo, hoje que a mnemônica é inútil, o estilo triunfa pela forma primitiva, pela sinceridade veemente, como nos bons tempos em que o coração para bem amar e o dizer não precisava crucificar a ternura as 4 dificuldades de um soneto. Qual a missão da arte? Originária da propensão erótica fora do amor, a arte é inútil. Inútil como o esplendor curado das pétalas sobre a fecundidade do ovário. Qual a missão das pétalas curadas? De que nos serve a primavera ser verde? As aves cantam. Quem se aproveita do cantar das aves? A arte é uma consequência, e não um preparativo. Nasce do entusiasmo da vida, do vigor do sentimento, e o atesta. Agrada sempre porque o entusiasmo é contagioso como um incêndio. A alma do poeta invade-nos. A poesia é a interpretação de sentimentos nossos. Não tem por fim agradar. E depois reclamar títulos de utilidade às divagações graciosas de uma energia da alma que significa que primeira manifestação a própria perpetuidade da espécie? Além de inútil, a arte é imoral. A moral é o sistema artístico da harmonia transplantado para as relações de coletividade. A arte sui generis, se é possível eficazmente o regime social das simetrias, da justiça e da fraternidade, o futuro há de provar. Em todo caso, é arte diferente e as artes não se combinam senão em produtos falsos de convenção. Poema intencionalmente moral é o mesmo que estátua polícroma ou pintura em relevo. Apenas uma coisa possível, nada mais. Há também quem faça flores com asas de barata e pernas. A verdadeira arte, a arte natural, não conhece moralidades. Existe para o indivíduo sem atender à existência de outro indivíduo. Pode ser obscena na opinião da moralidade. Leda pode ser cruel. Roma em chamas, que espetáculo! Basta que seja artística. Cruel, obscena, egoísta, imoral e indômita, eternamente selvagem, a arte é a superioridade humana, acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige. Embriaga como a orgia e como o êxtase, e desdenha dos séculos efêmeros. À vista da tranquilidade do auditório, subentende-se que não estavam presentes os 2 heróis da primeira sessão solene. O Dr. Zé Lobo não viera para não encontrar o senador Rubim não viera para não encontrar o Dr. Zé Lobo. Impulsos equivalentes em sentido contrário anulam-se.
Havia na sala diversos ouvintes que se distraíam de perseguir com atenção a galopada de hipógrafo, em que se elevava a eloquência do orador. Bento Alves, um. Outro, o malheiro, moreno, nervoso, carrancudo. O primeiro, ginasta. O outro, barbalho. A preocupação de Bento Alves era uma injúria. Entre eles e Malheiro havia rixa velha de emulação. Malheiro não lhe perdoava a culpa de ser bravo. Os próprios prodígios da força e agilidade, aplaudidos e proclamados pelo Ateneu, não davam para saciar a vaidade. De que valia ser forte se era impossível a aplicação do seu esforço para afrouxar uma fibra à musculatura do Bento? Não ser possível por sugestão desfiar uma a uma aquelas meadas de arame, reduzir a infantilidade débil àquela corpulência odiosa. Por que não iriam os desejos da inveja, como vampiros, sorver o sangue àquela força, a vida, gota a gota, a aquele vigor de ferro? Bento Alves não dava mostras de perceber a rivalidade, Malheiro evitava-o. Era impossível conservar-se um momento perto do colega que lhe não dessem ímpetos de assaltá-lo. A façanha da prisão efetuada pelo rival definitivamente retirava-lhe a glória de valoroso único. Malheiro entrou em melancolia trancada. O rosto moreno amorenou-se mais. A animação de um brilho não chegava à janela do olhar. O sorriso nos lábios não abria a porta. Dir-se-ia um frontispício de luto. Ficou a ruminar o projeto de um encontro. O meu bom amigo, exagerado em mostrar-se melhor, sempre receoso de importunar-me com uma manifestação mais viva, inventava cada dia nova surpresa e agrado. Chegara ao excesso das flores. A princípio, pétalas de magnólia seca com uma data e uma assinatura que eu encontrava entre folhas de compêndio. As pétalas começaram a aparecer mais frescas e mais vezes. Vieram as flores completas. Um dia, abrindo pela manhã a estante numerada do salão do estudo, achei a imprudência de um ramalhete. Santa Rosália da minha parte nunca tivera um assim. Que devia fazer uma namorada? Acariciei as flores muito agradecido e escondi-as antes que vissem. Mas o barbalho espiava ultimamente constituído fiscal oculto dos meus passos. As circunstâncias o tinham aproximado do malheiro e o açafroado caolho pretendia manejar a rivalidade dos dois maiores. Um conflito entre malheiro e Bento podia ser a vergonha para mim. O malheiro, com um vozeirão grave de contrabaixo, começou a infernizar-me por epigramas. Queria incomodar o Alves, mortificando-me, julgando que me queixasse. Eu devorava as afrontas do marmanjo sem descobrir o meio de tirar correta desforra, aliás. Barbalho lembrou-se de tomar as dores. Depois de incitar o malheiro contra mim, incitou o Bento contra o malheiro. Procurou-o misteriosamente e informou: o malheiro não passa pelo Sérgio que não pergunte quando é o casamento. É preciso casar. Ainda hoje pediu convite para as bodas. O Sérgio está desesperado. O furor do Alves não se descreve, furor poderoso dos calados. Uma onda de apoplexia ruborizou-lhe as faces. Por único movimento de indignação, contraiu os dedos como estrangulando. Procurou o malheiro e, com a voz talvez alterada, mas sem ódio, fez intimação. Amanhã é a sessão de encerramento. Em meio da festa saímos ambos. Preciso falhar-lhe das bodas. Malheiro percebeu. Era um sonhado encontro. Apenas desceu da tribuna o presidente efetivo do Grêmio. Os adversários deixaram as cadeiras. Barbalho saiu pouco depois. Notei um movimento e adivinhei mais ou menos. Quando saímos do pavilhão, fim da solenidade, um criado entregou-me um envelope, uma carta do Alves, a lápis. Estou presa, antes que te digam que por alguma indignidade previno, por ter dado uma lição ao malheiro. Minutos depois, Franco, muito satisfeito, contava a todos. Tinham lutado no jardim o malheiro e o Alves. Que briga dos dois brutos. Alves saíra ferido com um golpe no braço. Acreditam que de navalha. Malheiro estava no dormitório. Avisados pelo Alves, os criados tinham ido buscá-lo sem sentidos, ao fundo de um bosquete no parque. Sem sentidos, garantiu o Franco. Que pândega, que sopapos. Ora o malheiro malhado. Soube-se que Barbalho espreitara o combate através dos arbustos. Antes de o ver acabado, correra ativo e concentrando a vesgueira numa só atenção de intrigante. Preparara as coisas de modo que, ao voltar do jardim, Bento Alves foi surpreendido por uma ordem de prisão do diretor. Não denunciar nunca é preceito sagrado de lealdade no colégio. Os contendores recusaram-se a explicações. Bento Alves negou o braço ao exame e a curativo. Malheiro, em panos de sal, fingindo-se muito prostrado, oferecia o mais impenetrável silêncio às indagações de Aristarco e protestava em esborrachar as ventas a quem caísse na asneira de insinuar o bedelho no que não era da sua conta. Ora, o malhado, resmungavam os colegas, mas tratavam de esquecer o caso. Por minha parte, entreguei-me de coração ao desespero das damas romanceiras, montando guarda de suspiros à janela gradeada de um cárcere onde se deixava deter o gentil cavalheiro para o fim único de propor assunto às trovas e aos trovadores medievos. Capítulo 7. O tédio é a grande enfermidade da escola, o tédio corruptor que tanto se pode gerar da monotonia do trabalho como da ociosidade. Tínhamos em torno da vida o ajardinamento em floresta do parque e a toalha esmeraldina do campo e o diorama acidentado das montanhas da Tijuca, ostentosas em curvatura
torácica e frentes felpudas de colosso, espetáculos de exceção por momentos que não modificavam a secura branca dos dias enquadrados em pacote nos limites do pátio central quente, insuportável de luz, ao fundo daquelas altíssimas paredes do Ateneu, claras da caiação, do tédio, claras, cada vez mais claras. Quando se aproxima o tempo das férias, o aborrecimento é maior. Os rapazes, em grande parte dotados de tendências animadoras para a vida prática, forjicavam mil meios de combater o enfado da monotonia. A folgança fazia época com as modas, metamorfoseando-se depressa como uma série de ensaios. A peteca não divertia mais, palmeada com estrépito. Subindo como foguete, caindo a rodopiar sobre o cocá de penas, inventavam-se as bolas elásticas. Fartavam-se de borracha, inventavam-se as pequenas esferas de vidro. Acabavam-se as esferas, vinham os jogos de salto sobre um tecido de linhas, agias no soalho ou riscadas a prego na areia, a amarela, e todas as suas variantes, primeira casa, segunda casa, terceira casa, descanso, inferno, céu, levando-se a ponta de pé, o seixozinho chato em arriscada viagem de pulos. Era depois a vez dos jogos de corrida, entre os quais figurava notavelmente o saudoso e rijo chicote queimado. Variava os aspectos da recreação, o pátio central animava-se com a revoada das penas, o estalar elástico das bolas, passando como obuses, ferindo o alvo em pontaria amestrada, o formigamento multicor das esferas de vidro pela terra, com a gritaria de todas as vozes do prazer e do alvoroço. Depois havia os jogos de parada, em que circulavam como preço as penas, os selos postais, os cigarros, o próprio dinheiro. As especulações moviam-se como o bem conhecido ofídio das corretagens. Havia capitalistas e usuários, finórios e papalvos, idiotas que se encarregavam de levar ao mercado, com a facilidade que dispunham fora do colégio, fornecimentos inteiros, valiosíssimos, de malates e guilots, que os hábeis limpavam com a gentileza de figurões da bolsa, e selos inestimáveis que os colecionadores práticos desmereciam para tirar sem custo. Fumantes e ébrios de fumo alheio adquirido facilmente no movimento da praça, repimpados arturcas sobre os coxins da barata fartura. As transações eram proibidas pelo Código do Ateneu, razão demais para interessar. Da letra da lei, incubados sob a pressão do veto, surgiam outros jogos mais expressamente característicos, dados que espirravam como pipocas, naipes em leque, que se abriam orgulhosos dos belos triunfos, entremostrando a pança do rei, o sorriso galhardo do valete, a simbólica orelha da sota, a paisagem ridente dos ás, roletas miúdas de cavalinhos de chumbo, uma aluvião de fichas em cartão, pululantes como os dados e coradas como os padrões do carteiro. A principal moeda era o selo. Pelo sinete da aposta dava-se tudo. Não havia prêmios de lição que valesse o mais vulgar daqueles cupons servidos. Sob este preço, permutavam-se os direitos do pão, da manteiga ao almoço, da sobremesa, as delícias secretas da nicotina, o próprio decoro pessoal em si. A raiva dos colecionadores caprichando em exibir cada qual o álbum mais completo, mais rico, transmitia-se aos outros simplesmente agentes de especulação. Destes ainda há outros com a sedução do interesse. No colégio todo, só Rebelo talvez, o Ribas, o primeiro fundeado no porto da misantropia senil que o distanciava do mundo tempestuoso, o outro a fazer perpetuamente de anjo feio aos pés de Nossa Senhora, escapavam à mania geral do selo, melhor, à geral necessidade de premunir-se com valor corrente para as emergências. No comércio do selo é que fervia a agitação de empório, contratos de cobiça, de agiotagem, de esperteza, de fraude. Acumulavam-se valores, circulavam, frutificavam, conspiravam os sindicatos, arfavam o fluxo e o refluxo das altas e das depreciações. Os inexpertos arruinavam-se e havia banqueiros artilados, espapando banhas de prosperidade. Falava-se com a reserva tartamuda, dos caudatários do milhão de fortunas imponderáveis, certo felizardo que possuía aqueles imensos exemplares da primeira posse na Inglaterra, os dois raríssimos ambos, o azul e o branco, de 1840, com a estampa nítida de Mulrad, a Grã-Bretanha braços abertos com as colônias, sobre o mundo, à direita a América, a propaganda civilizadora, a conquista da savana, à esquerda o domínio das Índias, cules sob fardos, dorsos de elefantes subjugados, ao fundo para o horizonte, navios, o trenó canadiano que foge à disparada das renas, no alto, com as vozes aladas da fama, os mensageiros da metrópole. Joias deste preço imobilizavam-se nas coleções, inalienáveis por natureza como certos diamantes. Nem por isso era menos ardente a mercancia da massa febril da pequena circulação, da quantidade infinita dos outros selos, retangulares, octogonais, redondos e elipsoidais, alongados verticalmente, transversalmente, quadrados, lisos, denteados, antiquíssimos ou recentes, ingleses, suecos da Noruega, dinamarqueses do cetro e a espada, suntuosos Hanover, como retalhos de tapeçaria, cabeças de água de Lubeck, torres de Hamburgo,
águia branca da Prússia, águia em relevo da moderna Alemanha, austríacos, suíços de cruz branca da França, imperiais e republicanos de toda a Europa, de todos os continentes, com a estampa de um pombo, de navios, de um braço armado, gregos com a efígie de Mercúrio, o deus único que ficou de Homero, sobrevivo do Olimpo depois de Pan, selos da China com o dragão esgalhando garras, do Cabo triangulares, da República de Orange com uma laranjeira e 3 trompas, do Egito com a esfinge e as pirâmides, da Pérsia de Nassered-Din com penacho do Japão bordados, rendilhados como panos de biombo e de ventarolas, da Austrália com o cisne, do reino de Havaí, do rei Kamehameha III, da Terra Nova com uma foca em Campo da Neve, dos Estados Unidos, de todos os presidentes, da República de São Salvador, com uma auréola de estrelas sobre um vulcão, do Brasil, desde os enormes malfeitos de 1843, do Peru, com um casal de lhamas, todas as cores, todos os cinetes com que os estados tarifas correspondências sentimentais ou mercantis, explorando indistintamente um desconto mínimo das especulações gigantescas e o imposto de sangue sobre as saudades dos emigrados da fome. A sala geral do estudo, comprida, com as 4 galerias de carteiras e a parede oposta de estantes, e a tribuna do inspetor, era um microcosmo de atividade subterrânea. Estudo era pretexto e aparência, as encadernações capeavam mais a esperteza do que os próprios volumes. A certas horas, reunia-se ali o colégio inteiro, desde os elementos de primeiras letras até os mais adiantados cursos. Agrupavam-se por ordem de habilitações, o ABC diante da porta de entrada, à direita. À extrema esquerda, os filósofos, cogitadores do Barbe, os latinistas abalizados, os admiráveis estudantes do alemão e do grego. Baralhavam-se as 3 classes de idades. Podia estar um marmanjo empacado à direita da carteira dos analfabetos e podia estar um bebê prodígio a desmamar-se na filosofia da esquerda. O acaso da colocação eu podia sentar-me entre o Barbalho e o Sanches, como podia da afeição do Alves desterrar-me uma légua. Dependia tudo do adiantamento. Como compensação destas desvantagens, havia os telégrafos e a correspondência de mão em mão. Os fios telegráficos eram da melhor linha de Alexandre 80, sutilíssimos e fortes, acomodados sob a tábua das carteiras, mantidas por alças de alfinete. Em férias, desarmavam-se. 2 amigos interessados em comunicar-se estabeleciam um aparelho, a cada extremidade um alfabeto em fita de papel e um ponteiro amarrado ao fio, legítimo capanema. Tantas as linhas que as carteiras vistas de baixo apresentavam a configuração agradável de cítaras encordoadas, tantas que às vezes emaranhava-se o serviço e desafinava a cítara dos recadinhos em harpa de carcamano. Havia o gênio inventivo do Ateneu, esperanças de riqueza por alguma descoberta milagrosa que o acaso deparasse à maneira do pomo de Newton. Vou tomar uma água aqui. Ocorre-me um perspicaz que contava fazer fortuna com o privilégio para explorar ouro nos dentes chumbados dos cadáveres, uma mina. Foi assim a invenção malfadada do telégrafo martelinho. Tantas pancadinhas, tal letra, tantas mais, tantas menos, tais outras. Os inventores achavam no sistema dos sinais escritos a desvantagem de não servir à noite, O elemento base dessa reforma era uma confiança absoluta na surdez dos inspetores, aventuroso fundamento, como se provou. As primeiras pancadinhas passaram, apenas os estudantes mais próximos sorriam disfarçando, mas o martelinho continuou a funcionar e ganhou coragem. No silêncio da sala, gotejavam as pancadas, miúdas, como o debicar de um pintainho no soalho. No alto da tribuna, o Silvino coçou a orelha e ficou atento. Começava a implicar com aquilo. Silêncio, silêncio, e as pancadinhas de vez em quando. Foi o diabo. Inesperadamente precipitou-se do alto assento
como um abutre, e com a finura do ofício foi cair justo sobre o melhor de um despacho. Seguiu-se a devastação, examinando a carteira, descobriu a rede considerável dos outros telégrafos. Foi tudo raso. Brutal como a fúria, implacável como a guerra, ó Avas, o Silvino não nos deixou um fio, um só fio ao novelo das correspondências. De carteira em carteira, por entre pragas, arrancou, arrebentou, destruiu tudo, o vândalo, como se não fosse o fio telegráfico listrando os céus, a pauta larga dos hinos do progresso e a nossa imitação modesta, uma homenagem ao século. A violência não fez mais que aumentar o tráfego dos bilhetinhos e suspender temporariamente a telegrafia. De mão em mão, como as epístolas, corriam os periódicos manuscritos e os romances proibidos. Os periódicos levavam pelos bancos a troca mordaz aos colegas, aos professores, aos bedéis, mesmo a pilhéria blasfema contra Aristarco, uma temeridade. Os romances enredados de atribulações febricitantes, atraindo no descritivo, chocantes no desenlace, alguns temperados de grosseira sensualidade, animavam na imaginação panoramas ideados de vida exterior, quando não há mais compêndios, as lutas pelo dinheiro e pelo amor, o ingresso nos salões, o êxito da diplomacia entre duquesas, a festejada bravura dos duelos, o pundonor de espada à cinta, ou então o drama das paixões ásperas, tormentos de um peito mal usinado e sublime sobre um cenário sujo de bodega, entre vômitos de mau vinho e palavradas de barrigança sem preço. Com a proximidade das férias de ano, tudo desaparecia, o aborrecimento imperava. A impaciência da expectativa de livramento fazia intolerável a reclusão dos últimos dias. Organizavam-se os preparativos para a grande exposição de trabalhos da aula de desenho. As aulas primárias estavam a ponto de entrar em exames dos particulares semestrais, em que o diretor sondava o aproveitamento. Estes cuidados não podiam combater a inércia expectante dos ânimos. No salão do estudo, poucos abriam o livro. Os rapazes alargavam os cotovelos sobre a carteira, fincavam o queixo nas costas da mão e abstraíam-se com o olhar imóvel. Idiotismo de espera, como se tentassem perceber o curso das horas no espaço. Por trás da casa, no quintal do diretor, ouvia-se cantando a Ângela, cantinelas espanholas, sinuosas de moleza, mais longe, muito mais, em zumbido indistinto, como um horizonte sonoro, as cigarras trilavam agitando o ar quente com uma vibração de fervura. Nas horas longuíssimas do recreio, os rapazes passeavam calados, destruindo a comunhão usual dos brincos, como se temessem estragar mais alegria naquele cativeiro, certo de melhor emprego breve. Pelas paredes a carvão, pelas tábuas negras a traços brancos, arranhada na caliça, escrita a lápis ou a tinta, por todos os cantos via-se esta proclamação: Viva as férias! Determinando a ansiedade geral como um pedido, uma intimativa ao tempo que fosse menos tardo, opondo cruel à resistência impalpável e invencível dos minutos, dos segundos, à chegada festiva da boa data. Bento Alves, depois de assegurar que unicamente por mim se havia sujeitado à humilhação que sofrera, andava propositalmente, aliás, arredio. Eu solitário ia e vinha como os outros percorrendo o pátio, marcando o abocejo dos prazos alternados de impaciência e resignação. Vendo pairar por cima do recreio um papagaio que soltavam meninos da rua para as bandas do Ateneu, Invejava-lhe a sorte ao papagaio, cabeceando alegre, ondeando a balouçar, estatelando-se no vento, pássaro caprichoso dominando o vermelho vasto retângulo azul que as paredes cortavam no firmamento, solitário como eu, cativo também, mas ao alto e lá fora. Relaxava-se o horário, professores faltavam, era menos rude a inspeção, os alunos iam por toda parte à vontade, faziam roda de palestra nos dormitórios, pilando enfastiadamente os mais duros assuntos, murmurações esmoídas, escabrosidades pulverizadas, trituradas malícias, algumas vezes malícias ingênuas, se é possível, caracterizando-se no conciliábulo o azedume tagarelo do cansaço podre de um ano, conforme a psicologia de cada salão. Os dormitórios apelidavam-se poeticamente, segundo a decoração das paredes, salão pérola, o das crianças policiado por uma velha, mirrada e má, que erigira o beliscão em preceito único disciplinar, olhos mínimos, chispando, boca sumida entre o nariz e o queixo, garganta escarlate, uma população de verrugas, cabeça penugenta de diapeto sobre um corpo de bruxa, salão azul, amarelo, verde, salão floresta dos ramos no papel, às quais se recolhia a classe inumerável dos médios. O salão dos grandes, independente do edifício, sobre o estudo geral, conhecia-se pela denominação amena de chalé. O chalé fazia vida em separado e misteriosa. O policiamento dos dormitórios competia aos diversos inspetores convenientemente distribuídos. Na época atenuava-se os zelos da polícia. O próprio diapeto do Pérola batia as asas para a folia, uma inocente folia de 90 anos. A palestra corria desassombrada. Deitavam-se uns a uma cama, outros cercavam agrupados nas camas próximas e atacavam os assuntos. No salão dos médios, Dona Ema, não se murmura à toa. Repare na maneira de falar do Crisóstomo. Tem motivo, um rapagão, palavra que os apanhei sozinhos, juntinhos, conversando à distância de um beijo. O melhor é que o Crisóstomo não vai para a rua. Que diabo, nem tanto vale o grego que se pague a beijocas descontadas pela mulher. Tenho para mim que o negócio ainda acaba mal e porcamente, cacós cai ruparós, com uma estralada. Ora, diretores, empresários, fabricantes de ciência barata e prodígio de carregação com que empulham os papais basbaques, o que querem é a frequência do negócio.
Falam cá em anúncios, mulher ao balcão, que chamariz uma carinha sedutora. Eu, por mim, se fosse diretor, inaugurava um kindergarten para taludos, uma bonita diretora à testa e 4 adjuntas amáveis. Não haveria nhonhô graúdo que não morresse pelo ensino intuitivo. Como não haviam de pagar para cortar pauzinhos no meu jardim, e que serviço ao progresso do meu país, estimular a Freibel, as inteligências perrengues e as adolescências atrasadas. Pois eu serei capaz de guerrear o estabelecimento. Se fosse diretor, teria o cuidado de ser também ministro do Império, revogava a instrução pública e aprovava minha gente por decreto, tudo de pancada e com distinção. Qual? Eu, se fosse diretor, seria safado. Não há nada deste mundo como ser safado. Uma bonita meninada que fez dança. Os meninos gostam da gente, a gente gosta dos meninos e o colégio cresce, crescite. Daí a pouco tanta matrícula que precisaríamos mudar de casa. Que canalha, que linguinhas, safa, pois eu cá só digo mal daquele tipo do Liceu Marcelo, que tem na face a costura cicatrizada do talho que lhe fez um discípulo em certa aventura com o mais pacífico dos utensílios, e que ainda assim foi apanhado no cassino, deixando aberto no divã o carnê de baile cuidadosamente ilustrado de símbolos pedagógicos. A palestra no Pérola era muito mais cândida e, principalmente, nada pessoal. Curso improvisado de obstétrica elementar, pura especulação. Todos queriam saber, apertavam-se 20 pequenos em roda do problema como aquelas figuras da lição de Rembrandt. Qual é a origem das espécies? Eram investigadores. Ninguém adiantava um passo. Estava ausente o Gipaeta, aliás, que talvez pudesse explicar. Feliz quem pode conhecer a causa das coisas. Como é a entrada na vida? Ordem dórica? Jônica? Compósita? As imaginações trabalhadas formigavam avidamente sobre a questão. Ninguém penetrava. Desenrolavam-se as teorias domésticas, angélico-ginecológicas. Havia em Paris uma grande empresa de exportação, da qual eram agentes em todo o mundo os parteiros e comissária central no Rio MME. Do Rocher, vinha o gênero nos berços encaixotados, mijadinhos e chorosos. Esta teoria tinha o merecimento filosófico de prescindir das causas finais. Os metafísicos inclinavam-se mais para a intervenção da sobrenatureza. Por ocasião do Natal, havia de noite uma distribuição geral de herdeirozinhos pela terra. Chuva de pimpolhos para compensar a matança dos inocentes, tão prejudicial no tempo de Herodes. Inútil dizer que os referidos inocentes vinham outrora ao mundo pela mão dos mesmos portadores das credenciais da revelação, hoje em desuso. E a academiazia de investigadores arrumava documentos, sorrindo alguns de credulidade dos outros, exibindo em refutação credulidade de diverso quilate, alguns mais positivos, aduzindo observações próprias, porque os meninos espiam, oferecendo à opinião dos colegas uma nota ponderosa, edificando-se lentamente o sistema como os sistemas se edificam, aproveitando-se apenas do elemento franqueado pelo apoio comum. 2 últimos pareceres concorreram oportunamente para desatar os embaraços e a Assembleia dispersou-se. Um cearensezinho de cabelo à escova, inteligente e silencioso, amigo de responder por um jeito especial de virar os olhos, senhor de um sorriso desconcertante que sabia armar a propósito, falando baixinho e explícito, introduzindo no debate a descrição minuciosa sem perda de fofos nem apanhados da toalete balneária das mulheres do sertão na província, descendo ao rio de um belo pano simpático em que o raio do sol nascente representa de fio mais grosso. Outro parecer foi a grosseira chacota de um caturra barrigudinho, fronte de novilho, miniatura de arrieiro, brutal e maroto, filho de um criador abastado do Paraná e instruído para todas as exigências práticas da indústria paterna. Estava ali a ouvir desde o princípio, sem dizer palavra, esperando a conclusão. Supondo que o cearense ia fazer a luz, atirou-se adiante, interrompeu-o e concluiu largando o enxurro, esponjando-se farto na garotada, como a cria da estância no lodo fresco. A vadiagem dos dormitórios não consistia só em palestra. Depravados pelo aborrecimento e pela ociosidade, inventavam extravagâncias de cinismo. O cerqueira, ratazana, sujeito cômico, cara feita de beiços, rachado em boca como as romãs maduras, de mãos enormes como disfarces de pés, galopava a quatro pelos pelos salões, zurrando em fraldas de camisa, exoucinhando uma alegria sincera de Mu. Maurílio, o dos Quinaus, não era exclusivamente o campeão da tabuada que conhecemos, tinha outra habilidade notável e prestava-se com aplauso a uma experiência original de fluidos inflamáveis. Este rapaz escapou de morrer em um dos últimos naufrágios da nossa costa. Um ex-colega escreveu-lhe: quem o semeia, colhe tempestades. As provocações no recreio eram frequentes, oriundas do enfado. Irritadiços, todos como feridas, os inspetores a cada passo precisavam intervir em conflitos. As importunações andavam em busca das susceptibilidades. As susceptibilidades a procurar a sarna das importunações. Viam de joelhos o Franco, puxavam-lhe os cabelos. Viam de joelhos o Franco, puxavam-lhe os cabelos. Viam Rômulo passar, lançavam-lhe o apelido, Mestre Cook. Esta provocação era, além de tudo, em verdade, cozinheiro Rômulo, só porque lembrava a culinária com a
carnosidade, bamba, fofada dos pastelões, ou porque era gordo das enxúndias enganadoras dos freguiças, dissolução mórbida de sardinha e azeite, sob os aspectos de mais volumosa saúde? Rômulo era simplesmente e completamente o confeiteiro das esperanças doces de Aristarco. Anafado de aparência e ainda mais ancho de fortuna, significava bem o que se diz um bom partido. Aristarco tinha uma filha, saúde, fortuna, um genro ideal, ainda por cima bonachão e pacato. A Melica, a altiva e requebrada Amália, lambisgoia, proporções de vareta, fina e longa, morena e airosa, levava o tempo a fazer de princesa. 2 grandes olhos pretos, exagero dos olhos pretos da mãe, tomavam-lhe a face, dando-lhe de frente a semelhança justa de um belo e com 2 pingos. Por estes olhos e por sobre os ombros que tinha erguidos e mefistofélicos, derramava-se desdém sobre tudo e sobre todos. Possuía e petiscava a certeza fácil de que o Ateneu, em peso, andava caído por ela e morava no andor imaginário daquela idolatria de 300 corações, 300 desdéns. A eminência do pai sobre aquele mundozinho desprezível dava-lhe a vida à vanglória, e ela gostava de visitar o colégio para ter ocasião de exercitar a altivez culminante, misturada do sexo e da hierarquia. Quanto a Rômulo, era o primeiro no seu desprezo, timbrava em não prestar-lhe atenção, designava-o esplendidamente, o parvo. Melica era bem conservada e preciosa. Rômulo filosofava por Epicuro. Desdéns não matam. Havia de bom naquela atitude de noivado perene uma série de utilidades. Cargo de vigilante, privilégios de benevolência, um jantar de vez em quando com o diretor, isto é, uma folga ao paladar imaginada em sonho por quantas bocas, no regime obrigatório e destemperado da casa, menu permanente, inviolável como a letra das constituições. Quando via Melica ao Ateneu, era Rômulo o primeiro a aproximar-se, o último a ser visto. Aristarco chamava-o às vezes e levava a passeio com a menina. Melica, toda donéire e orgulho, passava adiante e permitia, quando muito, que Rômulo a seguisse cabisbaixo e mudo, como um hipopótamo domesticado. Diga-se, a bem da verdade, que o gorducho esperava rir por último ao pai e à filha. Em um estabelecimento de rumorosa fama como o Ateneu, não se podia deixar de incluir no quadro das artes a música de pancadaria. Passava despercebido o harmônio do Sampaio, religioso e balbuci. Estimava-se como coisa somenos a rabequinha do Cunha, choramingas e expressiva, nas mãos do esguio violinista, manhoso o instrumento como de maternidade, pálido o músico, espichadinho e clorótico, dando ares de graça à linguagem das cravelhas por meio de sons que imitavam a quase afasia timorata e infantil do Cunha, descambando em síncopes de vez em quando ou estendendo guinchos histéricos de amor vadio, saltitando pizzicatos como as biqueiras de verniz do Cunha, amigo de valsar, ágil no baile como as fitas, as plumas e as evaporadas tules. Considerava-se razoavelmente o piano do Alberto Souto, bochechas largas de maestro em efígie, pianista, portanto, que viera parar ao Ateneu depois de percorrer a Europa à acata de triunfos, redondo, curto e musical como um cilindro de realejo, famoso pela gargalhada soez, bagaço espremido da vaidade, da cobiça que lhe ficara do sucesso do palco e das surras de aprendizagem, e pela estupidez seca nos estudos, como se a inteligência lhe houvesse escapado pelos dedos para os teclados em deserção definitiva. Mas a predileção de Aristarco era pela banda, pela pancadaria, grita vibrante dos cobres, fuzilaria das vaquetas, levando gente à janela quando Ateneu passava, dando rebate à admiração das esquinas, o estrépito das caixas troando a marcha dobrada como um eco de combates, furor infrene, irresistível, de zabumbada em feira. A banda tinha casa própria e um professor bem pago. Os instrumentistas gozavam de particular favor nos relaxamentos de disciplina. Nas ocasiões de festa, eram mimoseados com um brinde de gulodices. Condecoravam-se com distintivos de prata que nem os harmoniosos concertantes do Orfeão logravam pilhar. Ainda na banda graduava-se a predileção de Aristarco, segundo a importância da sonoridade dos timbres. O grave bombardão, o oficlide, a trompa, o trombone, o próprio sax, destinados ao mister secundário de acompanhamento, recuando como lacaios na encenação sonora, homens e armas servilmente bravos nas investidas brilhantes, ou tímidos pajens, arrepanhando o abandono de caudas escapadas ao luxo régio das grandes notas do canto, valiam menos ainda na estima do diretor que na marcação da partitura. Predileto era o flautim, florete feito som, tênue, penetrante, perfuração de agulhas. Predileta era a requinta, espécie de flautim rachado, agressiva como a vibração do dado das serpentes. O fagote, aumentativo de requinta, único aparelho capaz de produzir artificialmente a fanhosidade colérica das sogras. O claro oboé, laringe metálica de um cantor de epopeias heróico e belo. O pistão frenético e vivo, estandarte à mostra sob a celeuma, harmonizando, centralizando a instrumentação como um regimento de cavaleiros. Prediletos porque gritavam mais, prediletos principalmente o tambor e o bombo tonante, primazia do estrondo, a trovoada das peles tesas que a tormenta sobraça
nos arroubos de carnaval canária dos seus dias e que sobraçava no Ateneu Rômulo, o graxo Rômulo, o médio, o opulento, o caríssimo genro das esperanças caras. Foi exatamente por esta seriação de preferências acústicas que chegou Aristarco à descoberta do seu favorito. E por acaso, durante uma festa escolar, exibia-se a banda, distrai-se o bombo e salta fora de tempo um magnífico tiro que ia bem a composição executada como uma gota de tinta Monteiro numa aquarela. Metade dos ouvintes acreditaram que aquilo era um capricho wagneriano enxertado de propósito. Outra metade não conteve o riso. Aristarco admirava o bombo em solo, solidão das salvas em pleno mar, fator grandioso de sonoridade que o Zé Pereira multiplica. Mas o riso dos convidados incomodou-o. Acabada a festa, mandou vir à presença o artista do estampido. Apresenta-se o músico e não sei como se entenderam que, em vez de castigo, retirou-se Rômulo do gabinete com os forais vantajosos de genro ad honorem. O escandaloso favor suscitou uma reação de inveja. Rômulo era antipatizado. Para que o não manifestassem excessivamente, fazia-se temer pela brutalidade. Ao mais insignificante gracejo de um pequeno, atirava contra o infeliz toda a corpulência das infiltrações de gordura solta desmoronava-se em socos, dos mais fortes vingava-se, resmungando intrepidamente. Para desesperá-lo, aliás, aproveitava-se os menores do escuro. Rômulo, no meio, ficava tonto, esbravejando juras de morte, mostrando o punho, Em geral, procurava reconhecer algum dos impertinentes e o marcava para a vindita e inexorável. No decorrer enfadonho, das últimas semanas, foi Rômulo escolhido principalmente para expiatório do desfastio. Mestre Cook via-se apregoado por vozes fantásticas saídas da terra. Mestre Cook, por vozes do espaço, rouquenhas ou esganiçadas, sentava-se acabrunhado, vendo se se lembrava de haver tratado panelas algum dia na vida. A unanimidade impressionava, mas frequentemente entregava-se a acessos de raiva, arremetia bufando, espumando, olhos fechados, punhos para trás contra os grupos. Os rapazes corriam a rir, abrindo caminho, deixando rolar adiante aquela ambulância danada de elefantíase. A uma das vaias estive presente. Rômulo marcou-me. Pouco depois encontrávamos-nos num longo corredor que levava à biblioteca do Grêmio. Situação embaraçosa. Eu vinha, ele ia. Parar? Recuar? Enquanto hesitava, fui-me adiantando. Rômulo, de salto, empolgou-me a gola da blusa. Sacudia, a ponto de macerar-me o peito. Então, seu cachorro, diga-me aqui se é capaz quem é mestre? A injúria equilibrou-me do espanto. Estava tudo perdido. Deitei bravura. Mestríssimo Cook. Gritei-lhe a barba. Não sei bem do que houve. Quando dei por mim, estava estendido embaixo de uma escada. Entraram-me na cabeça 3 pregos que havia nos últimos degraus. Nossa Senhora. Ponderando que tinha no futuro tempo de sobra para vingança, levantei-me e sacudi da roupa a poeira humilhante da derrota. Afinal, o dia chegou dos exames primários. Provas de formalidade para as transições do curso elementar. Primeira aula para a segunda para a terceira para o ensino secundário. Levavam-se assentos e mesas para o salão do oratório, vestido o altar de um reposteiro, e repotreava-se a comissão de solene, da qual faziam parte personagens da instrução pública com o diretor e os professores. Aristarco representava na mesa o voto pensado do guarda-livros, contas justas, aprovação com louvor, cambiando às vezes para distinção simples, atraso de trimestre, aprovação plena com risco de simplificação, atraso de semestre, reprovado. Havia no Ateneu, fora desta regra, alunos gratuitos, dóceis criaturas escolhidas a dedo para o papel de complemento objetivo de caridade, tímidos como se os abatesse o peso do benefício, com todos os deveres, nenhum direito, nem mesmo de não prestar para nada. Em retorno, os professores tinham a obrigação de os fazer brilhar, porque caridade não brilha, é caridade em pura perda. Nas provas do 3º ano, as distinções foram tão numerosas que me vejo ter às mãos uma, sem escândalo aliás, que desde muito perdera o medo e começava a quadrar-me a aisance das demonstrações como um mal contaminado do diretor. Fiz um figurão, apanhei a deliciosa nota, que levei a mostrar em casa como um bicho raro, mimando-lhe o pelo fino, beijocando-lhe a focinheira. Sanches teve louvor, Maurílio, louvor, Cruz, louvor também, graças à especialidade da cartilha em que era provecto, espantando a comissão julgadora com a ladainha toda de Nossa Senhora e ameaçando-nos com o calendário de cor. Santo por santo, observações adjacentes, mais a designação das festas móveis e das luas, como o próprio doutor Ayer das pílulas catáticas o não faria. Gualtério Palhaço foi reprovado. Nascimento, o Bicanca, fungou de satisfação, plenamente. Negrão, Almeidinha, Álvares, distinção.
Contra a distinção deste último, o professor Mânlio protestou surdamente. O bronco do Álvares com distinção. Batista Carlos, o bugre das setas, bomba. Diante da comissão, mostrou-se muito surpreendido das perguntas, como se tivesse alguma coisa com aquilo. Barbalho, bomba. Barbalho pai andava atrasado semestre e meio, e Barbalho filho não deixou de salvar as aparências, com uma escrupulosa colaboração de asneiras. O ótimo, o venerável Rebelo, não compareceu, deixara o colégio havia meses por causa dos olhos. Enquanto na sala verde emparedada de Pórfiro Polido, enquanto na sala verde, emparedada de Pórfiro Polido, esperava com os colegas que aparecesse à porta o inspetor que devia ler o resultado do escrutínio. Foi-me parar à vista aos quadros de alto relevo das artes e das indústrias, os risonhos meninos nus, fraternais, em gesto puro e inocência. Senti-me velho. Que longa viagem de desenganos. Alguns meses apenas desde que vira a primeira vez as ideais crianças vivificadas no estuque pelo contágio do entusiasmo ingênuo, ronda feliz do trabalho. Agora, um por um, que os interpretasse, aos pequenos hipócritas mostrando as nádegas brancas com um reverso igual de candura, um por um, que os julgasse, e todo aquele gesto das facezinhas rechonchudas coraria de uma sanção geral e esfoladora de palmadas. Não me enganavam mais os pequeninos patifes, eram infantis, alegres, francos, bons, imaculados, saudade inefável dos primeiros anos, tempos da escola que não voltam mais. E mentiam todos. Cada rosto amável daquela infância era a máscara de uma falsidade, o prospecto de uma traição. Vestia-se ali de pureza a malícia corruptora, a ambição grosseira, a intriga, a bajulação, a covardia, a inveja, a sensualidade brejeira das caricaturas eróticas, a desconfiança selvagem da incapacidade, a emulação deprimida do despeito, a impotência, o colégio, barbaria de humanidade incipiente, sob o fetichismo do mestre, confederação de instintos em evidência, paixões, fraquezas, vergonhas que a sociedade exagera e complica em proporção de escala, respeitando o tipo embrionário, caracterizando a hora presente, tão desagradável para nós, que só vemos azul o passado porque é ilusão e distância. Para a exposição dos desenhos, foram retiradas as carteiras da sala de estudo, forradas de cetim escuro as paredes dos grandes armários. Sobre este fundo, alfinetaram-se as folhas de carson, manchadas a lápis pelo sombreado das figuras das paisagens, pregaram-se nas molduras de friso de ouro os trabalhos reputados dignos desta nobilitação. Eu fizera o meu sucessozinho no desenho, e a garatuja evoluíram no meu traço, de modo a merecer encômios. A princípio, o bosquejo simples, linear, experiência da mão, depois os esbatimentos de tons que consegui logo com um matiz de nuvem, depois as vistas de campo, folhagem redilhada em bicos pardieiros em demolição pitoresca da escola francesa, como ruínas de pau podre armadas para os artistas, depois de muito moinho velho, muita vivenda de palha, muito casarão deslumbrado, mostrando as misérias como um mendigo, muita pirâmide de torre aldeã esboçada nos últimos pianos, muita figurinha vaga de camponesa, lenço em triângulo pelas costas, rotundas ancas, saias grossas em pregas, sapatões em curva, passeio ao desenho das grandes cópias, pedaços de rosto humano, cabeças completas, cabeças de corcel. Cheguei à ousadia de copiar com toda a magnificência das sedas, toda a graça forte do movimento, uma cabra de Tibete. Depois da distinção do curso primário, foi esta cabra o meu maior orgulho. Retocada pelo professor, que tinha o bom gosto de fazer no desenho tudo quanto não faziam os discípulos, a cabra tibetana, meio metro de altura, era aproximadamente obra-prima. Ufanava-me do trabalho, não quis a sorte que me alegrasse por muito. Negaram-me à bela cabra a moldura dos bons trabalhos. Ainda em cima, considero o desespero, exatamente no dia da exposição de manhã, fui encontrá-la borrada por uma cruz de tinta larga de alto a baixo, que a mão benigna de um desconhecido traçara. Sem pensar mais nada, arranquei da parede o desgraçado papel e desfiz em pedaços o esforço de tantos dias de perseverança e carinho. Quando os visitantes invadiram a sala, notaram na linha dos trabalhos suspensas duas enigmáticas pontas de papel rasgado. Estranhavam, ignorando que ali estava interessante em último capítulo a história de uma cabra de uma cruz, drama de desespero e espólio miserando de uma obra-prima que fora. As exposições artísticas eram de 2 em 2 anos alternadamente com as festas dos prêmios. Conseguia-se assim uma quantidade fabulosa de papel riscado para a maior riqueza das galerias. Cobria-se o betim desde o assoalho até o teto. Havia de tudo, não só desenhos, alguns quadros a óleo do Altino, risonhas aquarelas acidentando a monotonia cinzenta do Faber, do Conté, do Fusain. Os futuros engenheiros aplicavam-se às aguadas de arquitetura, aos desenhos coloridos de máquinas. Entre as cabeças, a crayon retinto, crinas de ginete, felpas de onagro lanzudo inclinando o funil das orelhas, cerdosas frontes hirsutas de javalis que arreganhavam presas, perfis de audácia em colarinhos de renda, abas atrevidas de feltro,
plumas revoltas, fisionomias de marujo, selvagens arrepiadas num sopro de borrasca, barbas incultas, carapuça esmurrada sobre a testa, cachimbo aos dentes. Entre todas estas caras, avultava uma coleção notável de retratos do diretor. O melindroso assunto fora inventado pela gentileza de um antigo mestre. Preparou-se modelo, um aluno copiou com êxito, e depois não houve mais desenhista amável que não entendesse zeladamente o dever ensaiar-se na respeitável Verônica. Santo Deus, que ventas arranjavam ao pobre Aristarco, era até um desaforo, que olhos de blefarite, que bocas de beiços pretos, que calúnia de bigodes, que invenção de expressões aparvalhadas para o digno rosto do nobre educador. Não obstante, Aristarco sentia-se lisonjeado pela intenção. Parecia-lhe ter na face a cocegazinha sutil do creiom passando, brincando na rua, mole de pálpebra dos pés de galinha, contornando a concha da orelha, calcando a comissura dos lábios, entrevista na franja dos fios brancos, definindo a severa mandíbula barbeada, subindo pelas dobras oblíquas da pele ao nariz, varejando a pituitária, extorquindo um espirro agradável e desopilante. Por isso eram acatados os desenhistas da Verônica. Os retratos todos, bons ou maus, eram alojados indistintamente nas molduras de recomendação. Passada a festa, Aristarco tomava o quadro desenho e levava para casa. Tinha-os já às resmas. Às vezes, em momentos de spleen, profundo spleen de grandes homens, desarrumava a pilha, forrava de retratos, mesas, cadeiras, pavimento. E vinha-lhe um êxtase de vaidade. Quantas gerações de discípulos lhe haviam passado pela cara? Quantos afagos de bajulação à efígie de um homem eminente? Cada papel daqueles era um pedaço de ovação, um naco de apoteose. E todas aquelas coisas mal feitas animavam-se e olhavam brilhantemente. Vê, Aristarco, diziam em coro, vê, nós aqui estamos, nós somos tu, e nós te aplaudimos. E Aristarco, como ninguém na terra, gozava delícia inaudita. Ele, incomparável, único capaz de bem se compreender e de bem se admirar, de ver-se aplaudido em chusma por alter egos, glorificado por uma multidão de si mesmos, primos inter pares, todos ele próprio, todos aclamando-o. Bom, pessoal, parar por aqui, tá? Página 132 do livro. Na próxima leitura eu vou iniciar no capítulo 8, tá? E aí eu vou tentar ler, deixa eu só deixar marcado aqui, 132 até a página 170. Eu vou tentar ler até a página 170 do livro, tá? Eu acho que vai ser a penúltima leitura. No próximo vídeo que eu fizer, vai ser a penúltima leitura do livro. É isso mesmo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Curta o vídeo, tá? Comenta o que vocês acharam aí, que pra mim é muito importante. E muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Falou!